Fala galera ligada no Pautas e Táticas, vamos fazer uma segunda análise do Botafogo do Luiz Castro em 2022? Porque o time da análise feita ainda no primeiro turno praticamente não existe mais, né? E se eu fiz duas análises do Flamengo, quando mudou de técnico, eu posso fazer duas análises do Botafogo também, né? Por que não? Afinal de contas, quem manda aqui sou eu. Precisa rolar mais Botafogo aqui nesse canal. Mentira, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que não tem nenhum clubismo, mas eu assumo meu clube de coração, justamente para você ter certeza que não tem nada de passional nas minhas análises. Seja sobre o Botafogo, ou seja sobre qualquer outro clube, inclusive os clubes rivais, não é mesmo? Então, se você já é inscrito, muito obrigado. Está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convido a navegar pelo canal, né, para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Bom, esse time do Botafogo recebeu muitos reforços na segunda janela, se transformou completamente em relação ao que era a base de time no primeiro turno. E hoje a escalação é a seguinte: Gatito no gol, Saravia na lateral direita, Adrielson e Vitor Cuesta na zaga, Marçal na lateral esquerda. Eduardo e Tietê é a dupla de volantes. Na ponta direita pode ser o Vitor Sá ou o Júnior Santos, como foi no último jogo. O Lucas Fernandes é o meia central. Na ponta esquerda tem jogado o Jefinho, mas o Vitor Sá é ponta esquerda e também pode ganhar a posição do Jefinho caso o Júnior Santos realmente permaneça pelo lado direito. E na frente, o Tiquinho Soares foi o grande reforço, né, para essa posição. Esse time ainda tem o Rafael para a lateral direita, o Danilo Barbosa como volante, Gabriel Pires para o meio campo, Gustavo Sauer e Luiz Henrique para as pontas, fora ex-titulares, né, como o Daniel Borges, que eu acho muito melhor do que o Saravia, o Carly para a zaga, que pode ser usado numa variação que foi tentada, né, por um tempo, num sistema com 3 zagueiros, Felipe Sampaio, outro zagueiro, Patrick de Paula, volante, Lucas Piazon pode jogar pelo meio ou aberto, Matheus Nascimento no ataque. O elenco ganhou profundidade. E algumas peças até foram emprestadas, né, como o Oyama, o Chay e até o Altoro Erisson. Não fazem mais parte do plantel do Botafogo de 2022. Vamos começar com alguns padrões ofensivos. O time costuma usar a amplitude das jogadas, seja com pontas ou com laterais, mas na maior parte das vezes com um de cada vez. Um lateral normalmente fica, essa subida é alternada, então é comum sempre a gente ver um ponta dando amplitude para um lado e um lateral pelo outro, beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui com o Saravia ficando um pouco mais de lateral base. Com isso, o Marçal vai ganhar liberdade. Quando ele ganha liberdade, o Jefinho ou o Vitor Sá, quem tiver pela esquerda, é quem vai aprofundar. E aqui pelo lado direito, o ponta que tiver por aqui vai dar essa amplitude. Com isso, o Marçal vai abrir pelo lado esquerdo. Esse é um desenho. O desenho pode ser outro. Por quê? Porque o Tietê é o volante mais preso. Ele não é um primeiro volante que recua entre os zagueiros, né? Mas ele pode ficar na frente de uma trinca que tem um lateral mais os dois zagueiros, ou fazer parte da trinca pelo lado esquerdo, que tem os dois zagueiros mais ele, principalmente quando o Marçal sobe para atacar. Então o Tietê ele pode ficar aqui, ó, mais à frente dessa trinca, ou fazer parte da trinca. Ser aqui o cara que recua pelo lado esquerdo. Beleza? É um desenho possível aqui também da gente enxergar no time do Botafogo. Vamos voltar para aquele exemplo que estava antes, que a gente tem que falar dos desenhos táticos que o Botafogo tem para atacar. O espaço entre linhas ele pode ser ocupado por 2 ou por 3 jogadores. Quando o Tietê fica mais preso, né, com os zagueiros, o Eduardo não sobe tanto. O Eduardo fica aqui um pouco mais na frente. Beleza? E aí a gente pode ver, né, o Lucas mais um ponta armador e mais o próprio Eduardo, quando o time tem essa variação. Quando o Tietê está um pouco mais aqui na frente. Então a gente tem dois desenhos diferentes para analisar nesse Botafogo. Pode ser essa espécie de 3-1-5-1, que é mais fácil de você enxergar. Uma saída de 3 mais 1, 3 jogadores entre linhas, 2 jogadores na amplitude, mais o centroavante, ou uma espécie de 3-1-4-2, né? Aliás, 3-2-4-1, perdão. Quando os dois volantes ficam aqui na frente da zaga,
o ponta por dentro junto do meia, um ponta dando amplitude, um lateral subindo pelo outro lado. Aqui eu estou dando um exemplo do Saravia preso, o Marçal solto, mas pode ser o contrário também. O Marçal mais preso e o Saravia mais solto, beleza? Essa subida é alternada, não tem um jogador só que é designado para poder ficar como lateral base. Os dois fazem a função. Vamos voltar aqui para o sistema base, para a gente explicar outra fase do jogo agora. Quando o time está muito pressionado em um dos lados, é comum a gente ver a inversão acontecendo em passes mais curtos, para encontrar um dos jogadores que está dando amplitude à jogada mais livre. Não é aquela inversão longa, é uma inversão feita com passes realmente mais curtos. Então, se está aqui o Marçal e o Saravia mais preso, para encontrar esse outro jogador aqui, a bola é recuada, lentamente, vai passando pelo pé dos jogadores até encontrar esse jogador aqui, que é do lado oposto da onde a jogada nasceu. Isso quando a defesa está pressionando o lado da bola, o lado da saída de bola escolhida pelo time do Botafogo. Então o time vai inverter o lado, não fazendo aquela inversão, aquela bola levantada, aquele lançamento longo. Os passes são curtos até ela chegar no jogador do lado oposto, que vai poder fazer a condução num espaço mais livre. Se o bloco defensivo do adversário voltar a bascular para o bloco onde a bola foi virada, o Botafogo não se incomoda de voltar a jogada passando até chegar no outro jogador e trocar de corredor da mesma forma, beleza? Nesse tipo de lance, o Jefinho é muito acionado, principalmente quando é ele o elemento que está aqui aberto. Então, quando o Botafogo troca de corredor, atacando pelo lado direito, e a bola chega no Jefinho, é ele quem dá aquele tapa na frente, ele que é um ponta rápido, driblador, bota na frente e corre, é um destro que joga pela esquerda, então a natureza dele é quase sempre vir levando a bola para o meio, visando a finalização de pé cruzado. Mas quando ele não encontra espaço para isso, muitas vezes ele leva para o fundo. E aí acaba perdendo um ângulo para cruzar. É um jogador jovem, a gente entende que ainda está em formação, não é pronto, erra muito tomada de decisão, às vezes acaba matando alguns contra-ataques do Botafogo e até esse tipo de jogada onde ele deveria acelerar, cortar para dentro e finalizar, ou até enxergar um outro companheiro que está passando mais livre. Muitas vezes ele perde esse tipo de jogada, mas é uma característica aí do Jefinho, beleza? Se o Jefinho leva a bola por fora, o Marçal costuma atacar um pouco mais por dentro. Essas combinações de jogada entre os dois, pelo lado esquerdo, que é o lado mais forte do Botafogo, são muito interessantes de se ver. E quando ele corta aqui para o meio, o Marçal costuma fazer as ultrapassagens por fora, como um autêntico lateral, para depois levantar a cabeça e cruzar a bola para quem vem de trás, beleza? Como eu disse, o lado esquerdo do Botafogo é o lado mais forte, até porque todos os pontas do Botafogo jogam melhor pelo lado esquerdo, tanto o Jefinho, quanto o Vitor Sá, quanto o próprio Luiz Henrique. E segundo, pela fragilidade defensiva do Saravia, né? Pelo lado direito. Eu sempre vou ficar mexendo aqui nas pecinhas para poder mostrar o sistema base. Então é um jogador muito frágil, o Saravia, para mim o mais fraco desse time titular, para dizer o mínimo, sem faltar com respeito com o jogador, mas olha, me irrito bastante com o Saravia ao longo dos jogos, confesso. Então é um jogador que tem um abismo técnico gigante, né, de qualidade entre ele e o Marçal pelo lado esquerdo. Eu cheguei a defender muitas vezes o Daniel Borges como titular dessa posição, em detrimento do Saravia, mas além dele estar lesionado, Daniel Borges no caso, o Daniel não vinha mostrando o melhor dos desempenhos nos últimos jogos. Inclusive na Série B do ano passado, ele fazia muito mais o papel de um lateral base, ficando um pouco mais contido na defesa. E no início dele com o Luiz Castro, ele vinha jogando improvisado pelo lado esquerdo para o Saravia jogar pelo lado direito. Depois teve a fase do Hugo voltar ao time titular pela esquerda e o Saravia e o Daniel meio que se revezarem pela direita. E para muitos da torcida, o melhor dos dois era sempre aquele que não estava jogando. Para mim, o melhor dos dois é o Daniel Borges e ponto. Mas ele está machucado. O Rafael chegou a voltar, né, de uma longa lesão, mas voltou a se machucar, teve que passar por uma cirurgia no rosto, está se preparando para voltar. Quem está jogando nesse momento é mesmo o Saravia. E por que eu estou falando que o Saravia é o elo fraco do time, que o lado direito é o lado fraco, não só pela ponta, mas também por essas deficiências que o Saravia tem no jogo dele? Porque sofre muito com os espaços que ele deixa nas costas quando o time ataca pelo lado dele, quando o time sobe pelo lado dele. Expõe muito o Adrielson, né?
o zagueiro, perdão, que joga pelo lado direito. Porque ele ataca, perde a bola, quando o adversário vem conduzir, fica um espaço muito grande para o Adrielson ter que cobrir. Mas sorte do Botafogo, né, que o Adrielson se mostrou um zagueiro rápido, seguro, complementando muito bem o Cuesta, que é um zagueiro mais técnico. É uma ótima dupla de zaga, o Adrielson e o Cuesta. O Adrielson veio para suprir uma carência que o Botafogo tinha com o Canu, antigo titular, né, pela direita. Foi submetido a várias situações onde ele ficou muito exposto por conta desse espaço que o Saravia deixa, mas quem pagou o pato foi justamente o Canu e não o Saravia. Outra coisa, o Saravia ele também mostra alguma deficiência quando ele está bem posicionado, mas os adversários conseguem passar por ele com uma facilidade incrível, né? A gente teve aí, só nesse Campeonato Brasileiro, o William do Corinthians, o Mendonça do Ceará nos 2 jogos, o William também nos 2 jogos, mas no segundo, se eu não me engano, ele entrou no segundo tempo. O William que estava no Corinthians, já não está mais. Bruno Henrique do Flamengo, antes de se lesionar, Gustavo Scarpa do Palmeiras, o Igor Paixão, ex-Curitiba, agora o também do Curitiba, né? O Aleph Manga no último jogo, todos conseguiram levar extrema vantagem sobre o Saravia nos enfrentamentos individuais. Então, vamos parar de pegar um pouco no pé aí do Saravia e falar agora um pouco do problema da ponta direita, desse lado aqui do Botafogo. Bom, isso aqui também é um problema porque o titular da posição era para ser o Gustavo Sauer, camisa 10 do time, mas ele se machucou na partida contra o Flamengo, ficou um longo período aí sem jogar. Depois dele, o Vitor Sá passou a jogar improvisado por ali, o Diego Gonçalves foi quem entrou pela esquerda, mas aí acabou a paciência com o Diego Gonçalves, o Vitor Sá se machucou, passaram a jogar por ali o Jefinho pelo lado esquerdo, foi promovido do time B, e pela direita, ora o Vinícius Lopes, que era também jogador da base, ora o Lucas Piazon, que é meia de origem, mas também pode jogar por aqui, não imprimindo muita velocidade, e ora o Luiz Henrique, que foi reforço também dessa última janela, também revelado no Botafogo, mas não teve boas atuações, hoje está no banco de reservas. Daí o Vitor Sá voltou de lesão, voltou para a ponta direita, justamente com o Jefinho pelo lado esquerdo. Mas no último jogo, o Júnior Santos, que é centroavante, foi quem veio jogar aqui pela direita. E a ideia era usar a diagonal dele, somada à característica do Tiquinho de sair da área e vir ajudar aqui o meio-campo. Tiquinho faz muito isso. Então, quando ele faz isso, ele arrasta a marcação de um zagueiro e abre espaço, né, para quem vem da ponta poder aproveitar esse espaço. E é uma característica que foi muito bem explorada pelo Botafogo no último jogo. O Júnior Santos fez uma ótima partida partindo pelo lado direito. Ele que disse que é centroavante, mas que prefere jogar pelos lados, beleza? O Tiquinho sai da área, faz pivô, é um jogador realmente muito inteligente, a gente vai falar um pouco mais dele, né? A partir de agora, ele que inclusive tem muita qualidade também para armar o time fora da área e também no jogo aéreo, em posição física que ele tem dentro da área, é um jogador que não desperdiça finalização, quase toda jogada, se morrer no pé dele, ele vai tentar finalizar, se ele vê que não tem opção de passe, ele vai tentar chutar, esteja dentro da área, esteja fora da área. Era uma outra carência do Botafogo que tinha no Erisson, o seu artilheiro, mas um jogador que precisava muito evoluir tecnicamente, e o Matheus Nascimento, que é uma joia do clube, né, mas que também precisa amadurecer para ser titular. Então o ganho de qualidade com a contratação do Tiquinho foi realmente altíssima. E quem procura aproveitar também muito esses espaços deixados pelo Tiquinho são o Lucas Fernandes e o Eduardo. Beleza? Inclusive são dois jogadores que muitas vezes faz a gente questionar se o Botafogo realmente joga com 2 volantes e um meia no 4-2-3-1 ou com um volante e 2 meias num 4-3-3. Isso porque são 2 jogadores muito completos no meio campo. A verdade é que o Eduardo ele é muito presente no campo de ataque, e o Lucas pode vir a compensar as subidas dele, ficando como um segundo homem de meio campo. Mas o Eduardo é sim um camisa 8, o Lucas um camisa 10, taticamente falando, um meio campista mais ofensivo, beleza? E esse tópico, né, falar do Lucas Fernandes e o Eduardo, é importante quando a gente vai falar da forma como a qual o Botafogo se defende em alta e em média pressão. Em alta pressão, o Eduardo costuma ser o jogador mais adiantado, juntamente com o Tiquinho, e o Lucas fica aqui na mesma linha dos volantes, e o Botafogo se defende num 4-1-3-2. Isso quando a bola está com o adversário, e isso quando o time está marcando em alta pressão, beleza? Em média pressão, a gente pode notar um 4-5-1 do Botafogo. E é interessante notar como todos esses jogadores aqui, eles ficam alinhados para que uma primeira linha fique mais estreita.
Isso em média pressão. O Botafogo faz aqui uma linha de 5, mais extensa no meio campo, e uma linha de 4 mais estreita por trás da linha de 5, uma linha mais fechada. Geralmente as equipes fazem o contrário, né? O próprio Botafogo chegou a jogar um 5-4-1 em dado momento da temporada, com o Joel Carli sendo o titular, o zagueiro central, o Canu na época jogava, o Cuesta ficava aberto pela esquerda, mas isso configurava uma zaga um pouco mais lenta, né? Carli e Cuesta juntos. Então, com a adição do Adrielson, com essa consolidação do 4-2-3-1, o time realmente prefere marcar em média pressão num 4-5-1, dessa forma, beleza? Então, é um time que tem pontas que vão ter que fazer o acompanhamento dos laterais adversários até o fundo, então a área vai ficar mais ocupada. Sempre que o Botafogo estiver sendo atacado pelos lados, ele vai ter a sua linha de 4 toda dentro da área, e quem vai acompanhar o lateral do adversário vai ser o ponta. Então ele sempre vai ter 3 jogadores na frente da área, um jogador mais aberto, um jogador por dentro e um ponta acompanhando a subida do lateral. Ele vai ser normalmente esse quinto elemento. Então esse é um ponto. Segundo, o Botafogo estava sofrendo muito com a falta de combate no homem da bola nas construções de jogadas. E quando o bloco todo subia, gerava um espaço nas costas da defesa para aproveitar o passe feito pelo portador, que não recebia a marcação. Inúmeros gols o Botafogo sofreu com essa jogada. Hoje em dia já não tem sofrido tanto. Que jogada que eu estou falando? Quando o adversário, vou botar aqui todo mundo aqui no esquema tático tradicional, para a gente observar. Então, se a bola estava aqui, no setor entre linhas aqui do Botafogo, está aqui o número 10 com a bola, e ele não recebe pressão nessa saída de bola, não vem um volante marcar ele, não vem o camisa 10 por trás, ninguém aqui está pressionando, e o time está em bloco médio, distante do gol, deixando todo esse espaço aqui para um jogador receber. Esse cara que não recebe pressão, ele fica livre para poder fazer o passe e alguém correr nas costas em posição legal. Muitos gols o Botafogo estava tomando dessa forma. Outro ponto fraco do Botafogo na defesa era a bola aérea. Praticamente todo jogo o time sofria gol de cabeça, ou pelo menos levava sufoco, né? Sempre que o adversário alçava a bola na área. E com a contratação do Adrielson, e também, principalmente, quando no segundo pau buscado pelo adversário é a esquerda, ou seja, as costas do Marçal, o time consegue cobrir muito bem essa fragilidade com os jogadores mais seguros na primeira linha. Então é isso, galera. Um Botafogo no segundo turno muito diferente do primeiro, com maior qualidade nas peças, uma evolução tática já bem perceptível. Isso tudo é fruto do tempo que foi dado ao Luiz Castro no comando. Muita gente da torcida já pedia a cabeça dele, né, nas piores sequências de derrotas do clube no ano, a eliminação vexatória na Copa do Brasil para o América Mineiro, o mês que ficou sem vencer no Brasileirão, e a proximidade com a zona do rebaixamento. Isso tudo foi desesperando a torcida. E, na minha opinião, o Botafogo acerta em não demitir o Luiz Castro. O projeto vendido nunca foi a ilusão de achar que tudo ia acontecer no primeiro ano de gestão. Claro que o torcedor se iludiu com um bom começo. Claro que é decepcionante o clube voltar a brigar para não cair um ano depois de voltar da Série B, depois de ter sido comprado por um novo dono, principalmente. Mas o que virou até meme na torcida, né, o tal do confie no processo, precisa ser mais do que um meme, precisa ser levado a sério. Nesse primeiro ano, o Botafogo briga para não cair, sim, e ponto. A meta é essa, fazer 45 pontos. Faltam 4 vitórias para isso. Se conseguir isso rápido, depois ver o que dá para beliscar no campeonato, beleza? Investimento do Botafogo, projeto do Botafogo é de reconstrução do clube. Não é de fazer uma boa campanha imediatamente e cometer os mesmos erros desesperados para poder alcançar isso. Troca de treinador sem critério, só para criar um fato novo, torcida organizada invadindo o CT para cobrar resultado. Se a gente quer um Botafogo diferente do que foi os últimos 25, 30 anos, a gente não pode lidar com os problemas com as mesmas soluções, né, entre aspas, de sempre. A campanha em casa é decepcionante, sim, a gente sabe disso, todo mundo queria, né, o Botafogo melhor no campeonato, todo mundo, principalmente o torcedor, né, que vai para campo, que vai para o estádio,
O Botafogo é o segundo pior mandante do campeonato, mas o torcedor precisa entender, né? Começou o campeonato com o time se conhecendo, estreando 7 reforços na primeira rodada, depois teve as várias lesões acontecendo ao mesmo tempo, aí vem a segunda janela, 10 reforços chegam, outros jogadores saem, ou seja, são 2 reconstruções de elenco durante o campeonato, e reconstrução até de time titular de uma rodada para outra, porque sempre aparecia um lesionado diferente, o Castro não conseguia repetir a escalação, não dá para jogar tudo no colo do técnico, beleza? Então os últimos jogos aí são um sopro de esperança, o Botafogo tem conseguido performar bem, até na derrota contra o Flamengo, conseguiu ser superior na maior parte do tempo, né, do que o seu adversário, vem de 2 jogos aí sem tomar gol, 7 pontos nos últimos 9 disputados, tem aí 11 partidas para conseguir os 11 pontos que precisa, só não pode empatar todos os jogos, né, Botafogo? Pelo amor de Deus, vamos conseguir aí essas 4 vitórias aí, quem sabe rápido, né, para alcançar o objetivo, que é se manter na Série A. O único objetivo do momento é esse. Uma vez conseguido isso, a gente começa a pensar em algo mais ambicioso, isso é claro, se a gente puder. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!